Fala aí, minhas queridas e meus queridos, tudo bem? Estamos aqui para resolver a questão que os meus alunos lá no Instagram votaram e consideraram ser a questão mais difícil do segundo simulado oficial da FUVEST 2026, a questão sobre KPS. Vamos lá? A retirada de metais pesados, como o cádmio 2+, de efluentes industriais, pode ser feita pela precipitação desses íons. Então eu quero precipitar os íons cádmio 2+, e aí eu vou filtrar. Vai formar um sólido e ele vai ser filtrado. Então eu estou removendo ele dos efluentes industriais. A precipitação do cádmio 2+, pode ser feita por meio da adição de bases, já que o seu hidróxido, o hidróxido de cádmio, nas condições de operação do reator, possui uma constante de solubilidade bastante baixa. Uma constante de solubilidade, que é o famoso KPS. Um KPS que vale 2 vezes 10 a menos 16. Então, ele está dizendo que nessa questão a gente vai precipitar hidróxido de cádmio. Né? O cádmio 2+, vai ser precipitado na forma de hidróxido de cádmio. Então, nós estamos falando dessa reação aqui, ó. O hidróxido de cádmio em equilíbrio com os seus íons, que é a famosa reação do equilíbrio heterogêneo. Então, nós temos cádmio 2+, que são os íons dissolvidos, em equilíbrio com o precipitado. Assim, beleza? E o KPS, que é o equilíbrio, né, a constante desse equilíbrio, vai ser dada por concentração de cádmio 2+, vezes a concentração de hidroxila ao quadrado. Essa é a fórmula do KPS. Né? Seria produto sobre reagentes, não esqueça os expoentes. Como o reagente é sólido, sólido não entra na expressão da constante de equilíbrio. Beleza? Então tá aí. Guarda essa informação. Agora a gente vai continuar a leitura. Assumindo que a legislação brasileira estabelece como limite aceitável a concentração de aproximadamente 0,224 mg por litro de cádmio 2+ em efluentes, deixa assim só. Vamos entender isso aqui. Ele está dizendo que a legislação brasileira permite que eu tenha até, no máximo, essa quantidade de íons cádmio 2+ no efluente. Se eu ultrapassar disso, tem que precipitar, eu tenho que remover, certo? Então, eu vou considerar que essa é a concentração que está presente no efluente. É isso que eu vou usar na minha conta do KPS. E ele quer saber o pH mínimo para garantir a remoção dos íons. Então vamos lá. Pessoal, perceba, ele quer que aconteça a precipitação. Então, ele me deu o valor do KPS, check. E ele me deu a concentração de cádmio 2+ que está presente no efluente, que é exatamente essa informação que está aqui. E eu quero saber agora qual é a concentração mínima de hidroxila para garantir que haverá precipitado. Traduzindo, é isso. Se eu descubro a concentração de hidroxila que eu preciso ter aqui, eu consigo determinar o pH da solução. Vamos lá? Então, pessoal, primeiro desafio é que ele me dá a concentração como 0,224 miligramas de cádmio 2+ por litro. Só que 0,224 miligramas é a mesma coisa que 224 vezes 10 a menos 6 gramas. Vê se você concorda. 224 vezes 10 a menos 6 gramas de cádmio. Dá para a gente descobrir quanto isso vale em número de mols? Sim, nós sabemos que o número de mols é o famoso... Deixa eu arrumar aqui. O número de mol... Opa, ele está pegando junto ali o enunciado. O número de mols é o famoso eminho sobre mão. Massa da amostra, que é essa massa que ele me deu aqui, 224 vezes 10 a menos 6 gramas, dividido pela massa molar do cádmio, que ele deu ali, ó, no NOT e ADOT, 112 gramas por mol. Olha que tá fácil, hein? 112 gramas por mol.
224 por 112 dá Lechance, sobra 2 aqui. Então, o número de mols de cádmio 2+, que eu tenho ali presentes são 2 vezes 10 a menos 6 mols. Isso em 1 litro, né? A gente está usando 1 litro, são 0,224 miligramas por litro. Então, em 1 litro. Logo, essa é a concentração de cádmio 2+. Vou colocar aqui, ó. A concentração de cádmio 2+, é de 2 vezes 10 a menos 6 mols por litro. Então, o que eu fiz? Eu converti essa concentração em miligramas por litro para uma concentração em mols por litro, porque é essa concentração que eu vou jogar lá no KPS. Então, vamos substituir agora. O KPS, vou pegar esta fórmula aqui, o KPS, ele é 2 vezes 10 a menos 16. Ele é igual à concentração de cádmio 2+, que está presente no efluente, que eu vou entender que é 2 vezes 10 a menos 6, vezes a concentração de hidroxila ao quadrado. Entendeu? Então, a única coisa que falta você descobrir é quanto de hidroxila eu preciso ter no mínimo para que eu tenha certeza de que haverá precipitado. Então, aqui vai ficar bonito, hein? Porque, ó, a concentração de hidroxila vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 16 dividido por 2 vezes 10 a menos 6. Ah, tá para nós essa aqui, hein? Ó, 2 com 2 dá Lechance, 10 a menos 16 com 10 a menos 6 dá Lechance, a gente fica com 10 a menos 10. Concorda? Só que isso, opa, é a concentração de hidroxila ao quadrado, né? Então, vamos tirar a raiz. A concentração de hidroxila vai ser 10 a menos 5 mols por litro. Essa é a menor concentração de hidroxila possível, capaz de começar o processo de remoção do cádmio 2+, da precipitação do hidróxido de cádmio. E aí, pessoal, agora que eu sei a concentração de hidroxila, eu vou usar o conceito de pOH. Lembrem que pOH é menos o log da concentração de OH-, mas aqui vai ser menos o log de 10 a menos 5. Aqui a gente consegue fazer de cabeça que o pOH então vale 5. E o que a gente sabe? A gente sabe que a 25 graus, pH mais pOH tem que somar 14. Essa é uma informação de equilíbrio iônico. Então, o pH vai ser igual a 14 menos o pOH, que é 5. Portanto, o pH valerá 9. Esse tem que ser o pH para que a gente consiga remover o cádmio 2+. Acabou. pH 9, voltamos ali para a nossa resolução. Gabarito letra D. Questão realmente difícil, chatinha, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu curtir aí no vídeo e curta o meu canal. Um abraço.